Estamos de volta. Quarto e último bloco do nosso Café com o CBN. Hoje vamos falar de inovação e novas tecnologias. Mas antes, agora há pouco a gente estava falando de educação. Educação está sendo um tema tão importante para a gente discutir. José Bonfim, nosso repórter, vai vir agora para contar que a Secretaria de Educação está fazendo ações para a promoção da cultura de paz nas escolas. Muito importante essa ação. José Bonfim, bom dia para você. Ótimo dia para você, Luiz, a todo mundo que acompanha aqui o programa. Pois é, o objetivo é justamente garantir a cultura da paz nas escolas diante das ameaças de ataque. Essa ação foi lançada hoje. O trabalho é feito em conjunto pela Secretaria Estadual de Educação e outras instituições, como o Sindicato de Estabelecimentos Particulares de Ensino aqui de Goiânia e também o Conselho Estadual de Educação. Representantes de todos esses órgãos estiveram presentes no lançamento. O foco é justamente o combate às fake news. Por isso, até a Defensoria Pública Estadual anunciou que recomendou que as redes sociais mais conhecidas, WhatsApp, Facebook, Twitter, façam um controle e não permitam o compartilhamento dessas informações falsas a respeito de ataques em escolas. A secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, comentou ainda sobre a verba que será adiantada pelo governo federal às escolas públicas. Segundo ela, os recursos são referentes ao programa Dinheiro Direto na Escola, que seriam repassados apenas no mês de setembro. Cerca de 200 milhões devem ser enviados às instituições de ensino aqui de Goiás. A ideia é que esse valor seja gasto aí com reforços na segurança. Segundo a própria secretária, o governo estadual vai adquirir, por exemplo, os detectores de metais, e essa verba que será adiantada pode auxiliar, por exemplo, na compra de cerca elétrica para essas instituições de ensino. Lembrando que um projeto foi enviado à Assembleia Legislativa tratando das diretrizes para o enfrentamento dos casos de violência grave escolas, e esse projeto passou em primeira votação ontem lá na Alego. Luiz, volto com você. Muito obrigado, Bonfim. Lembrando que a gente vai seguir durante a nossa programação discutindo esse assunto que é tão importante. Bom, quarto bloco, a gente está ao vivo no Cicobi Unicentro BR, aqui no setor Marista. Neste bloco, a gente fala de inovação e novas tecnologias no cooperativismo goiano. Segue aqui conosco o Diogo Vieira, ele que é o diretor de Relacionamento e Inovação da Cooperativa de Crédito e também próximo diretor-presidente do Cicobi Unicentro BR. E a gente recebe o professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação da Universidade Federal de Goiás, membro da diretoria e coordenador de pesquisas do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG, o Thiago Marques. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez por estar conosco. Bom dia, Luiz, obrigado mais uma vez pelo convite, por poder participar aqui com você, Diogo. É uma satisfação nós aqui da Universidade, do CEIA, para poder estar esclarecendo, trazendo informações aí para todo o seu público aí. Diogo, vamos lá, inovação agora. Como é que está sendo a preparação? Eu não vou nem falar para o futuro, vamos falar para agora. Como é que está sendo essa preparação diária, né? Que eu acho que o presidente até brincou no começo, que as mudanças são muito rápidas e nessa área da informática, então, nem se fala, né? Como é que está essa preparação? Como é essa preparação diária com relação à inovação? Bom, a inovação é um tema, o professor vai poder falar muito melhor que eu, mas é um tema que ele tem que ser praticado por todos numa corporação. Nós temos aqui dentro da nossa cooperativa hoje uma área dedicada à inovação, mas que ela precisa motivar com que todos estejam envolvidos, porque você não faz inovação a partir de um indivíduo, é o grupo que está sempre no dia a dia trabalhando isso. Diogo, me permite também, inovação não é uma máquina, né? Com certeza, inovação não é tecnologia apenas, é tecnologia sim, mas inovação é melhorar algo cada vez um pouco mais. Isso é inovação, né? Nós não podemos achar que inovação é produzir tecnologia. Agora há pouco provoquei o nosso convidado, Cássio Pimenta, professor Thiago, exatamente sobre o que vem por aí. E além de vir novas tecnologias, vem um público novo, né, que está mais bem informado, que quer produtos diferenciados, né, diferentes, inclusive do que hoje é ofertado pelo cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito. Como é que essas cooperativas precisam estar atentas a isso que o Diogo disse agora? Não é diário, ele é praticamente diminuto, né? Essa inovação. Como é que devem se preparar? Bom, Luiz, eu entendo que
só resgatando um pouco, a pandemia ela alavancou esse processo de inovação, né? Permitiu ou gerou, forçou algumas instituições, as financeiras, elas normalmente lideram esse processo de inovação tecnológica, né? E dado o que aconteceu no que nós vivemos, levou-nos a experimentar algo que estava no pipeline, né, de planejamento das instituições, talvez para uma próxima década, e isso foi antecipado, levando então as pessoas a experimentar novas formas de serviços, de conhecimento, de aprendizado em todas as áreas. E a inovação financeira, no cooperativismo, né, o sistema bancário em geral, né, você que não podia sair de casa, você precisava resolver tudo ali com o seu telefone, com o seu smartphone, então, ou seja, leva de maneira não só baseado num processo de inovação, de um planejamento, mas numa obrigatoriedade, porque para entrar no processo competitivo que as instituições vêm, dado que nós temos tecnologia hoje capaz de levar esses serviços, né, os serviços digitalizados cada vez mais frequentes, levando essa acessibilidade, e não só isso, como essa nova geração que vem com tablets, mecanismo, tudo digitalizado, isso já faz parte da criação das crianças, né? Hoje você não vê crianças folheando revistas, jornais, é tudo digitalizados. Então, se você não pensar num serviço desta modalidade, você está distanciando o seu usuário, o seu cooperado, o seu cliente da sua plataforma. Portanto, você perde espaço, né, dentro desse contexto que você está levando. Então, haverá obrigatoriamente cada vez mais essa necessidade dessa aproximação, né, conhecendo mais o seu cliente. Como? Através dos seus dados, das suas informações, para ter muito mais efetividade do serviço que ele está procurando, né? E é onde que a tecnologia nos ajuda muito, né? Quando você conhece os dados, ter mais efetividade, a segmentação, ter mais, olha, o que esse cliente de fato está buscando, né? E aí, dado um processo crescente da oferta desse tipo de serviços, de instituições digitais cada vez mais frequentes, né, que é um desafio aí, concorrente forte das instituições tradicionais. Então, eu tenho que estar próximo, e aí eu tenho que ter capacidade de atendimento, e com isso a tecnologia nos ajuda, né? Não adianta ter volume se eu não consigo atender bem. Aí vem os chatbots, né, que, ou seja, além de ajudar as instituições a atender com os principais serviços, não só simples, mas a IA, a inteligência artificial, com serviços até sofisticados, né, que você consegue levar um serviço de qualidade aos seus clientes. Então, é difícil nós pensarmos uma evolução no sistema bancário, financeiro em geral, sem estar associado diretamente à tecnologia, sabe? Seria um processo difícil. Professor Tiago, Diogo, chama a atenção para um fato que eu acho que é importante ainda, que é essa transição, né? Acho que a gente está passando por um processo de transição, aquele que está totalmente na palma da mão, e aquele que ainda sente a necessidade do atendimento. Essa questão do atendimento, mesmo que digital, é o grande desafio hoje? Com certeza. O Sicoob, ele adota uma estratégia mista hoje, que o nome moderno para isso aí hoje é a estratégia. Então, nós temos... Eu trago aqui um dado interessante da nossa cooperativa. Hoje, 90% de todas as transações financeiras da nossa cooperativa acontecem em meio digital. Apesar disso, o Sicoob, como um todo no Brasil, é a instituição financeira com o maior número de pontos de atendimentos físicos. É uma opção do Sicoob ele tem um aplicativo, ele tem uma rede mobile que funciona perfeitamente, capaz de, no caso como o nosso, atender a 90% da demanda das operações, do que se precisa realizar no dia a dia, mas nós queremos estar perto da comunidade, nós queremos que você, para o nosso cooperado, nós queremos oferecer o que você quiser fazer no meio digital, você faz, mas o que você quiser aí de receber de orientações, de estar próximo, de ter a segurança para aqueles momentos ali, nós temos uma ampla rede de atendimento. A nossa cooperativa hoje aqui, o presidente falou no primeiro bloco, mais de 110 pontos de atendimento. Então, é uma opção, nós entendemos, precisamos estar sempre avançando no meio digital, concorrer. Hoje as fintechs estão aí crescendo muito, mas nós temos certeza que os nossos aplicativos, a nossa estrutura, ela é capaz de atender isso, e nós trazemos esse diferencial da humanização.
Quando você chega numa cooperativa do Sicoob, numa agência do Sicoob, você não encontra aquela bateria de caixas eletrônicos e ninguém querendo que você vá para dentro. Não, a gente chama para dentro. Vem aqui, que aqui é sua casa, aqui é essa empresa aqui, você é sócio, você pertence, você vai ser sempre bem recebido, um cafezinho, um leitinho com canela, mas você consegue realizar tudo o que você quiser também nos nossos canais digitais. E voltando aqui ao que disse o Cássio Pimenta também, no finalzinho do terceiro bloco, esse monstro que vem por aí, que é essa tal inteligência artificial, né? Por falta de conhecimento, a gente tem muito medo. Quando é que esse medo vai passar, Thiago? Dá para ter uma previsão? Por exemplo, o medo de entrar e não ter qualquer preocupação ali, porque a gente tem um sistema financeiro hoje, Diogo, no brasileiro, que é referência mundial quando a gente fala de segurança, né? A gente sabe, tem ataques, tem um monte de coisa, mas é o sistema seguro, né? Que a gente conhece, que é o sistema financeiro brasileiro hoje, quando a gente fala de internet, desses serviços que são ofertados. Mas como é que esse monstro, a gente pode afagar esse monstro, Thiago? Então, eu vejo que toda transformação que nós vemos ao longo da história, né, se você pega as revoluções que nós tivemos, a Revolução Industrial, onde que houve uma grande transformação na forma que os trabalhos eram executados, houve de fato receios da sociedade. E esta não é muito diferente, né? Então, dado que nós temos hoje uma grande capacidade de digitalização dos serviços com avanço tecnológico, portanto, permitiu que novos modelos, ferramentas baseadas em inteligência artificial, que nada mais, nada menos para quem está nos ouvindo, é o quê? São programas de computador que têm uma capacidade de adaptar a alguma certa realidade, ou seja, manter um dinamismo com a necessidade ali do problema que está se resolvendo, né? Então, por exemplo, se uma instituição financeira quer avaliar o crédito do seu cliente, da sua carteira, para conceder melhor, avaliar risco. Então, constantemente o perfil dessas pessoas muda, então esse programa de computador tem essa capacidade de perceber esse movimento, ele é adaptativo. Então, isso é de maneira bem simples, é algo nesse sentido. Agora, nós já usamos isso, sabe, Luiz? O que acontece agora, isso tomou de uma forma midiática muito forte, dado aí o ChatGPT, que é, digamos assim, hoje nós estamos na barreira da arte, que é o processamento de linguagem natural, ou seja, você fala e os equipamentos conseguem te compreender. Então, a exemplo como Alex, a Siri do telefone, enfim, são esses softwares que têm a capacidade de compreender o ser humano, né? Ou seja, é um software que lê ou compreende o que a gente fala, traduz aquilo em comandos e dá aquilo. À medida que essas atividades vão se tornando mais complexas, né? Ou seja, é capaz de fazer isso, que gera esse amedrontamento. Mas eu acredito que isso é uma questão mesmo cultural, que à medida que isso está fazendo tanta parte das nossas vidas, que as pessoas naturalmente já adotam isso. Meus filhos, por exemplo, né, vê isso assim, poxa, que legal tudo isso. Então eles olham isso como uma ferramenta de apoio para ajudar nas suas atividades, no seu dia a dia, ao passo daquilo não como algo que vai vir tomar algo de mim, sabe? Então, é claro que tem algumas pessoas essa visão de que vai tomar o meu trabalho, o meu emprego. Não, eu preferiria pensar que nós estamos num processo de evolução, que alguns trabalhos precisarão ser transformados, tá certo? Novas posições de trabalhos vão ser criadas, outras vão ser reduzidas, como aconteceu no passado. Então, isso invariavelmente vai acontecer. Isso está dentro de um processo de inovação. Você fazer algo melhor do que estava sendo feito, seja ela com ou sem tecnologia. E no caso da IA, né, que é capaz de processar grande quantidade de dados, de informação, gerando uma resposta cada vez mais aceitável pelo humano, é isso que talvez nesse momento, que está sendo difundido agora, que gera um pouco. Mas eu acredito que isso em muito pouco espaço de tempo, isso vai ser equalizado e as pessoas vão trazer isso como, poxa, bacana, entendeu? Então, porque vai fazer parte da sua vida. O desafio, então, é essa resposta aceitável do serviço. Por exemplo, se eu preciso de um serviço que o Sicoob me oferta, e eu preciso de uma facilidade para encontrá-lo, essa resposta facilitadora que é o desafio. Sem dúvida alguma, imagine, com o crescimento do cooperativismo, por exemplo, você vai ter uma base de clientes maior.
E aí, qual que é a alternativa da instituição financeira para atender esse cliente? Aumentar o back-office dela, ou seja, de profissionais para estar atendendo todas as demandas. Mas com evolução, com aprendizado, com a educação financeira crescente, as pessoas vão demandar diferentes produtos e serviços. Se eu não tiver uma capacidade, é uma questão até física, quantos profissionais eu vou ter disponível para atender uma base grande de clientes? E com aquele nível de exigência e profundidade que cada cliente deseja, você pode começar a ter algum problema no pós-venda, ou seja, de não atender adequadamente o seu cliente. E aonde que a inteligência artificial aí, ela, através dos chatbots, por exemplo, pode, e sem dúvida alguma, já ajuda muito a empresa a atender adequadamente as suas especificidades, porque o cliente vai vir com demandas diferentes, porque são objetivos diferentes e já com conhecimento cada vez diferente. Então, essas especificidades, né, ferramentas como essa, vai ajudar e já ajuda as instituições financeiras em geral nesse atendimento, por exemplo, reduzindo custos da ordem, para você ter uma ideia, até 30%. Então, ou seja, não significa que eu não vou aumentar o meu call center, não significa que eu vou ter cada vez mais produtos disponíveis para atender a necessidade do meu cliente, né? E com esse aumento vai atender mais o número de atendimentos, de dúvida, esclarecimento. Então, eu preciso criar canais, né, a qualquer tempo e a hora. Por exemplo, eu faço compras em casa às vezes 11 horas da noite. Eu quero ter uma dúvida no momento que eu tenho um tempo, ou de manhã, quem eu vou ligar para quem neste momento? Não tem ninguém para ligar, as pessoas não estão trabalhando. Então, mas se eu entrar num serviço de mensageria, de chat, eu posso esclarecer essas informações e a instituição nem fica sabendo, e eu vou ficar feliz, vou estar atendendo, tendo aquela informação. Então, por isso que eu entendo que à medida que ela tem a resposta daquilo que ela demanda, ela vê aquilo como, de fato, uma ferramenta que vai apoiá-la a melhorar a sua qualidade de vida. E para a instituição é bom que não vai gerar nenhum tipo de desgaste, falar que ela não atende, que é ruim o atendimento e tudo mais. É um desafio, Diogo, isso que o professor Thiago traz para a gente, no sentido de dar essa satisfação para o cliente, porque vai mudar, né, a forma de você entregar o produto, e mais do que isso, acho que aquela avaliação de satisfação do cliente muda também, né? A gente fala muito aqui dentro, desde desse crescimento gigantesco do acesso ao smartphone, nossa vida mudou, né? A sensação de urgência hoje, ela é para todos, algo que antes a gente resolvia em uma semana, o pessoal espera que em 15 minutos esteja resolvido. Eu estava até lembrando disso, porque quando eu me lembro de instituição bancária lá no passado, era exatamente isso. Por exemplo, você precisava de uma transferência, você precisava ir pedir para o gerente a transferência, e isso demorava pelo menos 48 horas. Se fosse de uma instituição para outra, talvez até mais. E agora, como você disse, nessa ansiedade que a gente vive, é 2 cliques, né? Isso, e a instituição tem que estar preparada para isso. Então, como o professor Tiago falou, a pessoa não, hoje o indivíduo ele não compreende o fato de como assim uma instituição não tem capacidade de me atender à meia-noite. Então nós temos que estar preparados, e aí é onde a gente vai ficando numa situação que seria humanamente impossível atender, e nós temos conseguido atender com esse casamento entre o atendimento humanizado e o uso benéfico da tecnologia, da inteligência artificial. Então, as instituições elas vêm se adaptando justamente por isso. A nossa geração já está assim, as gerações futuras elas têm menos paciência, e qualquer tipo de instituição, de qualquer ordem, ela vai ter que se adaptar a esse mundo novo. A inteligência artificial, como é que ela está sendo pensada dentro hoje do Sicoob? Ela é uma realidade. Então, hoje nós já temos uma série de mecanismos, como também foi citado aqui pelo professor, de análise de crédito, para atendimento. A inteligência artificial, por mais que, como dito, se popularizou e está hoje na moda de se falar por causa do ChatGPT, mas ela já está entre nós. Ela tem sido usada justamente para melhoria da nossa eficiência, da nossa capacidade de atendimento. Então, nos mais variados processos hoje dentro do Sicoob, seja nos aplicativos, seja nas nossas áreas de back-office, ela já é utilizada de maneira realmente a propiciar eficiência operacional. O Diogo falou uma palavra que está reverberando aqui na minha cabeça, que é o uso benéfico, né, da inteligência artificial. É preciso
aprender a utilizar de forma correta, né? E utilizando, a gente tem tantos recursos, né? Como eu disse, à medida que você utiliza e vê aquele benefício que ela te traz, por exemplo, as pessoas, isso já está no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas só não sabem. Então, quando você, por exemplo, assiste um vídeo naquelas plataformas de streaming, eu não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, é o Netflix. Quando você assiste o vídeo, aí o que eles falam lá? Olha, quem assistiu esse vídeo, assistiu esse também. O que está por trás daquilo ali? É um sistema que a gente chama de recomendação. Ele percebeu o perfil do que você gosta de assistir e, baseado nesse levantamento da base de cliente dele, ele começa a sugerir para você aquilo que ele acha que você gosta também. É uma facilitação. É uma facilitação. Então, quando você vai comprar um livro, às vezes, num site de e-commerce, de forma idêntica. Então, ou seja, quando você usa algum aplicativo para rotas, né, como o Waze, ali ele tem uma inteligência artificial para te definir uma rota melhor adequada, com menor tempo. Enfim, isso já faz parte do nosso dia a dia. Entendeu? Hoje você fala, vai viajar, você preocupa se você vai achar o endereço? Ninguém preocupa mais. Entendeu? Eu me lembro que quando eu fiquei um tempo em São Paulo durante a época do doutoramento, falar para mim que eu tinha que ir na capital era um sofrimento, porque eu vou me perder. Então, ou seja, hoje ninguém preocupa com isso mais. E aí, imagina a gente falar assim, como que eu vou para um lugar sem ter a localização? O que a gente fala? Manda a localização. As pessoas não sabem nem o que está por trás disso aí. Ou seja, a gente já incorporou o dia a dia das pessoas. E não é diferente nas instituições, nas empresas, nas prestações de serviço. Por isso que as pessoas pensam, poxa, como que tal instituição não oferece isso ainda? Ou seja, eu preciso disso. Então, eu tenho que ter essa mentalidade da inovação, né, desta proximidade. E isso, Luiz, é importante deixar muito claro. Ela vai conseguir isso ter com êxito na excelência, sempre buscando, usando essa ferramenta, por exemplo, de inteligência artificial. Por quê? Por uma razão simples. A capacidade que se tem desses modelos, dessas técnicas de avaliar uma grande quantidade de informações que é gerado diariamente. Quando as pessoas usam as redes sociais, elas estão colocando informação. E as empresas têm que ter essa habilidade de capturar aquele comportamento, aquele desejo das pessoas e usar essa informação para fim de quê? Atender a você de maneira quase, poxa, você já teve aquela experiência, eu estou aqui conversando logo, vem um patrocinado aqui na minha rede social, como que ele está me ouvindo? Entendeu? Então, isso de fato pode ser que esteja acontecendo mesmo. Ou seja, ele está querendo facilitar para você, ao invés de você buscar, pesquisar, ele já está entregando aquilo que você está dando indícios que você quer. Então, isso é facilidade. E é uma forma de eficiência também, Diogo? Quando a gente fala na oferta do serviço, a utilização dessa inteligência artificial é uma constante de eficiência, né? Com certeza. O Steve Jobs já dizia que a inovação é trazer o que a pessoa nem sabe que ela precisa. Então, esse é o mecanismo, né, de oferecer e trazer para a pessoa, mostrar o que ela está dando esses indícios. E isso, para as empresas, é benéfico, aumenta as vendas. Para o consumidor, eventualmente, ele poupa tempo ali, tendo acesso mais rápido. E entrando na seara do nosso negócio aqui, é importante a gente, onde nós aplicamos isso mais profundamente, que é no acesso ao crédito, é muito importante para uma instituição financeira também fazer o crédito bem feito. Isso é o que gera eficiência. E essas inteligências artificiais, esses mecanismos hoje têm nos auxiliado e permitido com que a gente realmente conceda, e isso é uma preocupação de todos os sócios de uma cooperativa, que o crédito ele precisa que aconteça o pagamento, que a gente trabalhe entre sócios com pessoas idôneas. E a inteligência artificial hoje tem nos ajudado muito com relação a isso e poupado perdas. Diogo, hoje praticamente está tudo na palma da mão, é muito fácil. Tem como facilitar ainda mais? A pergunta, pensar no que a gente não sabe que as pessoas ainda precisam, né? Eu digo até assim, a gente está falando aqui de inovação, se a gente imagina a inovação na rede de crédito, né, na cooperativa de crédito, ela começou de uma forma, hoje ela está completamente diferente, e passou pela minha cabeça, será que tem como a gente avançar? Sempre existe, né, algo, né? Sempre existe, porque as demandas e as nossas necessidades, ela é uma constante transformação.
Então, é como se fosse um fio de novelho, você vai puxando, e se eu tivesse isso agora? E se eu tivesse aquilo agora? E se eu tivesse isso agora? É realidade, por exemplo, em alguns países, você, por exemplo, andar de carro sem motorista. Você fala, aonde nós pensávamos isso há algum tempo atrás? Então isso já é realidade. Aqui ainda no Brasil não, mas logo, logo vai chegar. Tipo, então, o acesso ao banco. Antes ele era físico, eu precisava ir na agência. Exato. Hoje, de repente, ela passou para o computador, de repente ela passou para o smartphone, né? Ela pode passar depois para uma TV, não sei nem se já tem, mas imagino que pode ser uma realidade futura, né? E algo muito interessante, né? Pensando aqui, algo que nós temos hoje, você consegue, por exemplo, a certos serviços. Nossa cooperativa aqui, como citado mais cedo, ela surgiu dentro do movimento médico e nós temos um trabalho hoje onde nós conseguimos oferecer crédito ao paciente que chega numa instituição hospitalar, resolve fazer uma cirurgia lá. Ele pode ter acesso ao crédito nosso através do hospital. Já é uma ferramenta que nós temos. Então a pessoa nem foi ali procurar uma instituição financeira e está tendo contato com a instituição financeira e conseguindo atender aquela necessidade dela num outro canal, né? Que é realmente o que nós temos tido hoje, que é o omnichannel também, a pessoa em vários canais, para onde ela acessa, ela consegue ter aquilo que ela precisa através dessas interações. Só registrar aqui a participação do Agenor, nosso ouvinte, ó, que está gratificado hoje ao ouvir a CBN, ouviu sobre educação financeira, administração, cooperativismo e social. Muito obrigado, Agenor, pela sua participação. Ficamos felizes aqui com a sua participação também conosco. 10h59, final de mais uma edição aqui do nosso Café com CBN, agradecendo aqui a participação conosco do professor Dr. Tiago Marques, aqui conosco, professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação da Universidade Federal de Goiás, membro da diretoria e coordenador de pesquisas do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. Muito obrigado, professor. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado, Luiz. Obrigado. Aqui é uma satisfação para poder aqui estar colaborando com vocês, esclarecendo, né, temas aí tão atuais e acredito que vai continuar por muito tempo. Diogo, satisfação também estar aqui com você e me coloca à disposição o Centro de Excelência de IA, né? Quem está nos ouvindo agora, lá no nosso Instagram, a gente sempre tem colocado os projetos, enfim, está acontecendo uma grande transformação aqui na universidade, em Goiás mesmo, para o Brasil. Tem algo grandioso que está acontecendo aqui. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado também ao Diogo Mafia Vieira. O Diogo é o diretor de Relacionamento e Inovação do Cicobi Unicentro BR, próximo diretor-presidente da cooperativa, desejando para você sucesso na sua administração e agradecer, claro, a recepção aqui hoje da CBN, para a gente fazer esse café com a CBN. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, Luiz. Uma manhã extremamente proveitosa e eu gostaria de aproveitar o espaço para fazer um convite a todos os ouvintes aqui da CBN que conheçam e participem do movimento cooperativista. Muito obrigado, então, Diogo Vieira, diretor de Relacionamento e Inovação do Cicobi Unicentro. Agora 11 horas.